Muito boa noite, pessoal. Começando mais um programa Os Especialistas. O assunto de hoje é um assunto que está presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não se dá conta. O tema de hoje é cinema. E nada melhor do que falar de cinema numa sala de cinema. Vamos nessa? E o entrevistado de hoje é o professor Felipe Brito, do curso de Cinema da UESB. Ele, que é graduado em Arte e Mídia, tem especialização em Gestão Cultural e é mestre em Imagem e Som. Opa! E para entrar no clima do tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu selecionei as cenas que eu mais gostei na minha vida e eu vou passar um pouquinho aí para vocês na telinha. Confere aí. Eu preciso de um espaço. Eu preciso subir nessa tábua. Não tem espaço, não cabe você aqui. Empréstimo no cartão de crédito. Senhor, volte aqui. Senhor, por favor. Diga o que você quer. Eu sou sua mainha. Greve não. Greve sim! Boa noite, Felipe. Boa noite. Seguinte, hoje a gente vai falar sobre cinema com o Felipe, que é professor de cinema aqui da UESB. Serão 3 rodadas de perguntas. Nessa primeira rodada a gente vai falar mais sobre sua vida, o que te inspirou a ir para o meio do audiovisual e para o meio do cinema. E a gente já começa perguntando desde quando, né, surgiu esse interesse, se foi uma coisa da juventude mesmo, ou se foi já depois de você ter tido algumas experiências com a universidade, etc. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Acho que o interesse por arte, por cultura, surge muito novo, né? Música, especialmente música e cinema, são coisas que eu me interesso desde muito jovem, né? Na adolescência eu gostava de ver muito filme, né? Muito videoclipe, que é essa união entre música e cinema, então sempre foi um universo que eu tive muita afinidade, inclusive de começar a estudar, tentar entender como é que se produzia, entender como é que, assim, a dimensão daquilo do ponto de vista mercadológico, a importância. E minhas primeiras experiências são ainda em Petrolina, na cidade de onde eu vim, interior de Pernambuco, onde a gente produzia ali de forma amadora mesmo, alguns vídeos vinculados às produções musicais que a gente fazia, coisas ainda, né, muito incipientes, muito no início, mas é na graduação que eu efetivamente me mobilizo, né, para atividade cinematográfica e audiovisual. Ali eu me dedico efetivamente a produzir cinema, especialmente os curtas-metragens, na universidade, ficções e documentários, que eu dirigia ou que eu fazia parte da equipe em diversas funções. Desse processo, da graduação, eu parto para o mestrado em Imagem e Som, na Federal de São Carlos, que é onde eu vou aprofundar um pouco mais meus estudos sobre cinema. O que te trouxe para a conquista e, sei lá, mais de 1.000 quilômetros de distância? O que te trouxe para cá? Tem alguma coisa a ver com a cultura conquistense, com o fato do Glauber Rocha ter saído daqui, que é um dos grandes nomes do cinema? Foi uma coincidência, na verdade, né? Eu termino meu mestrado em Imagem e Som em 2013, começo a dar aula em publicidade, lá em São Carlos mesmo, e aí, já achando que eu precisava mudar de áreas, né? Começar a pensar em alternativas, se eu vou para o doutorado, se eu vou dar aula, tentar experimentar essa experiência de dar aula. E aí surge um concurso de substituto aqui, existiam em alguns outros lugares, mas como Conquista não era tão distante de Petrolina, é distante, mas comparado a São Paulo tá menos longe, eu falei, vou para Conquista, já sabia que era a terra de Glauber Rocha, mas foi meio que da ocasião mesmo. Surgiu o concurso para substituto, eu prestei, era exatamente na área que eu vinha estudando, que era em política pública, em mercado cinematográfico, é uma área que eu me interesso bastante, né? Produção audiovisual de maneira geral, e aí eu entro como substituto aqui. Eu quero saber qual foi o filme que mais te emocionou e se esse filme é o que você considera o melhor filme de todos os tempos ou tem outro? Eu realmente não sei o filme que eu mais me emocionei, assim, no sentido... Eu sei um dos filmes que mais me tocou, assim, talvez seja um daqueles filmes de ponto de virada na vida, assim, né? Eu lembro quando eu vi Os Bons Companheiros, do Scorsese.
Um outro filme que tem a ver com conquista e tal, que também me tocou muito, foi Central do Brasil, né? Eu era muito moleque, 98, mas eu lembro de ter visto esse filme e ter me tocado. Achei que tinha alguma coisa a ver comigo. Você tem algum parente morando ainda aqui no Rio? Uma tia? Responde, menino. Estamos de volta aqui com mais um bloco de entrevistas com o professor de cinema daqui da UESB, o Felipe Brito. Nessa a gente é mais curta, a gente vai falar sobre o curso da UESB em si. E, claro, a gente começa perguntando qual é a importância de se ter um curso de cinema numa instituição que a gente sabe que a UESB tem um histórico, né, bem de fortes lutas estudantis, e como um curso como o cinema ajuda essa formação aí dos estudantes aqui da universidade. É legal falar de cinema na UESB, porque a experiência do curso, o curso começa em 2010, né? Sua trajetória, efetivamente, mas a história da relação entre cinema e UESB é muito mais antiga. O Janela Indiscreta, que é quem gerencia, inclusive, esse espaço aqui, ele é uma experiência de 1992. A Provídeo também é uma experiência do início dos anos 90. Que eram experiências de produção, de reflexão e exibição de cinema na cidade. Então, o Janela Indiscreta tem uma importância incrível, singular, na formação de um grupo enorme de profissionais, de pessoas, de pesquisadores, que são vinculados à atividade cinematográfica. Então, essa relação entre o UESB e cinema, ela não surge de hoje, ou da chegada do curso de cinema. Ela tem uma trajetória muito singular, muito específica, que é um programa, né, um programa de extensão, que é o Janela Indiscreta, que constrói, né, uma série de atividades ao longo de 20, agora são quantos anos? 26, 27 anos, constituindo diversas atividades relacionadas à reflexão e exibição cinematográfica, e o curso, claro, que vai beber dessa fonte da importância da presença de um programa de extensão. Então, a extensão foi um dos grandes mobilizadores do curso. Um curso como o de cinema audiovisual, ele, em alguma medida, ajuda a suprir uma demanda do mercado, ajuda a estabelecer uma continuidade da trajetória de formação com relação a cinema e audiovisual em Vitória da Conquista, a discutir mais profundamente esses temas, né, e permite também, que eu acho que isso é fundamental, uma ampliação de uma produção qualificada na cidade. É uma cidade que já respira cinema, tem uma história muito bonita de salas de cinema. Hoje nós temos um número significativo de salas de cinema em 2 shoppings. Tem um programa antigo na UESB, tem o nome de Glauber Rocha. Então é uma cidade que, em alguma medida, tem essa experiência com cinema e com audiovisual muito forte. E o curso de cinema, em alguma medida, também ajuda a estabelecer uma formação mais específica em torno disso, garantindo a reflexão, um aprofundamento nessa área. Agora sobre uma questão mais técnica novamente. No curso de comunicação a gente estuda muito o progresso da linguagem, do linguajar usado nos telejornais, etc. No cinema também a gente sabe que houve uma mudança grande em relação aos cinemas antigos e os filmes antigos, as produções antigas e as produções mais recentes, né? Quais você diria que são as principais mudanças em termos linguísticos mesmo nos filmes, comparando as produções antigas e as mais recentes? Do ponto de vista da estrutura, da linguagem, da escrita cinematográfica, você não tem tantas inovações. Quem inova, onde está a inovação, está geralmente nos movimentos cinematográficos ou em realizadores de perspectiva mais autorais, que bebem dessa linguagem, mas subvertem. Hoje nós temos um momento em que, por exemplo, esses grandes cinemas, o que há de revolução é a revolução tecnológica. Né? Eu digo nos grandes filmes, né? Nesses blockbusters. O que há de revolução nos filmes da Marvel, nos filmes ou mesmo nas séries, Games of Thrones e tal, é uma revolução tecnológica. Um modo de narrar extremamente dinâmico, né? A utilização dessa linguagem a partir dessa dinâmica, extremamente acelerado, um filme com a capacidade de produzir imagens nunca imaginadas anteriormente, né? A pós-produção ganha força. São filmes belíssimos do ponto de vista estético, né? Caríssimos também. Então, há uma mudança significativa nisso. O cinema de hoje é um cinema que permite muita coisa. Permite a manutenção de um padrão, de uma linguagem clássica, né? De uma narrativa clássica, e permite também a subversão total.
Na subversão, fazer filmes de natureza mais experimental, beber da linguagem, mas fazer uma outra coisa. Então, o cinema contemporâneo ele tem essa vantagem de poder falar de muita coisa de diversas formas. Professor, você gosta de pesquisar sobre curiosidades do cinema? Às vezes eu pesquiso, de vez em quando eu pesquiso. Tá bom, você tá ligado porque é hora do teste de conhecimento cinéfilos. Nesse quadro, o professor tem 10 segundos para responder as perguntas que a gente vai fazer aqui. São várias perguntas gerais sobre cinema, ele tem 10 segundos para responder essas perguntas. A primeira pergunta é: qual o filme de maior duração já feito na história? Eu vou dizer o que eu respondi antes, eu já sei, porque eu li aqui. Ah, Mas é isso, o cinema experimental tem uns filmes bem longos, com experimentações estéticas e tal. É o filme Logistics, de 2012, de Erika Magnusson e Daniel Anderson. Ele tem 857 horas, bicho. Se eu começar a assistir agora, talvez antes de aposentar, gente. Não sei. Não sei se eu consigo terminar, não, essa aí. Outra pergunta aqui, professor. Qual foi o primeiro filme de ficção feito no Brasil? Os Óculos do Vovô, alguma coisa assim, dos Óculos do Vovô, que é um curtazinho do final do século XIX. É Os Estranguladores, de 1908, de Antônio Leal. Antônio Leal, Os Estranguladores. Eram filmes produzidos, enfim, numa lógica ainda extremamente amadora, né, do ponto de vista da linguagem bem rudimentares, mas não existe mais esse filme, por exemplo. Mais uma pergunta: qual foi a primeira sequência a ganhar o Oscar de melhor filme? O Poderoso Chefão? Foi o Poderoso Chefão. O Chefão 2, de 1974. Filmaço, hein? A pátria não é o sangue de ninguém, você sabe disso. Eu não vejo assim. Você não vê assim. Você não vê assim. Então por que você não larga a faculdade e se alista? Eu fiz isso. Um filme incrível. Eu prefiro ao primeiro, inclusive. Quem foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar? Foi o Denzel Washington? Não. Foi o Sidney Poitier, no filme Uma Vez nas Sombras. O filme é de 1963. Quantas mulheres já ganharam o Oscar de melhor diretora? Melhor diretora, eu tô lembrado de uma. Que foi com aquele filme Guerra ao Terror, não é isso? Exatamente. Só ela, Catherine Bigelow, com esse filme, o Guerra ao Terror, filme de 2008, ganhou a única mulher, hein, a ganhar um Oscar de melhor diretora. A gente sabe que existem várias polêmicas lá em Hollywood agora, envolvendo essas questões das minorias, né? Isso, dos representatividade. assédios, né? Mas assim, essa relação, e aí é um debate que eu acho importante ter, e temos, que é essa relação da presença feminina mesmo na produção cinematográfica em algumas funções, como a de direção, de roteiro. No Brasil, essa realidade também é muito ruim ainda, mas as meninas estão firmes e fortes, produzindo obras lindas e incríveis. Última pergunta: qual filme tem a maior bilheteria de todos os tempos? A maior bilheteria, rapaz, Titanic foi por um bom tempo, né, uma das maiores bilheterias, mas deve ser desse universo aí da Marvel. Isso aí provavelmente deve ser dos Vingadores aí. Por incrível que pareça, não é ainda, né? É Avatar, filme de 2009. E é isso aí. Eu fui muito bem. Fim de mais esse quadro. E agora a gente vai para a última rodada de entrevista, essa parte mais sobre mercado, né? Que é a área que você falou aí que mais curte. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa área de mercado e já começando, óbvio, falando sobre Vitória da Conquista, como é para um recém-formado entrar no mercado de cinema aqui em Conquista, se é que existe boas possibilidades e também se para onde, né, a maioria desses alunos vão, se é que vocês têm essa informação. Né? De fato, assim, o mercado, trabalhar com cultura, trabalhar com audiovisual, não é uma atividade simples. Exige dedicação, é um mercado que não é controlado, então você não tem muita barreira. Quer dizer, se alguém é muito talentoso em uma área e exerce essa função, ela é incorporado, né? Mesmo que você não tenha uma formação específica em cinema e audiovisual. Então você concorre muito com muitas pessoas de diversas áreas, da comunicação, do jornalismo, ou de formação técnica,
ou mesmo de outras áreas afins. Então temos, inclusive, diretores importantes do cinema brasileiro que não têm formação em cinema audiovisual, né? Tem formações diversas. Então não existe uma obrigatoriedade desse processo de formação, né? Eu, por exemplo, trabalho com cinema e não sou formado em cinema. Sou formado em arte e mídia, que me credenciou a trabalhar com cinema, mas não é uma formação específica. Então você tem essa realidade que é muito concreta, assim, né? De fato, você vai concorrer com pessoas de diversas áreas. O mercado em Vitória da Conquista, ele ainda não é um mercado consolidado. Você tem mercados tradicionais, como a televisão, tipo a TV Sudoeste, que acaba eventualmente incorporando e levando para o seu, né, para o seu corpo de profissionais alguns alunos de cinema, mas lá existe uma produção audiovisual, especialmente jornalística e pontual. Você tem a alternativa de trabalhar com publicidade, né? Muitos alunos foram trabalhar com publicidade e alguns alunos migram para centros mais consolidados. Salvador, né, que já é um mercado que vem crescendo nos últimos anos. São Paulo, que é o principal mercado de cinema do Brasil. Rio de Janeiro. Então você tem alguns alunos que caminham por esses passos. E alguns outros preferem escolher a carreira acadêmica. Ainda são poucos e a tendência é que continue não sendo um grande número, mas alguns alunos, o curso também permite essa continuidade da trajetória na academia. Qual você considera assim, que é o maior desafio para quem quer até empreender, né, no cinema, tanto em Conquista como na Bahia como um todo? O primeiro grande desafio é isso, assim, é ter eu acho que vai parecer uma fala meio banal, assim, ou fácil, mas de fato é necessário, uma paixão pela atividade. Porque é uma atividade extremamente concorrida, os recursos não brotam de qualquer lugar, exige muito de quem entra para o meio, então exige essa paixão e esse desejo de continuar produzindo e trabalhando com cinema e audiovisual. Isso é um primeiro aspecto fundamental. E aí é tentar manter, além dessa chama acesa, em tentar montar uma estrutura que te permita encontrar recursos para produzir filme. Fazer filme é caro. Equipamento, pessoal, se você vai trabalhar ficção, você tem necessita de uma condição de produção que não é pouca coisa para fazer um filme, mas mesmo documentário, mesmo produção publicitária. Então, tentar pensar em como organizar essa estrutura, né? Ver quais são as possíveis fontes de financiamento, pensar essa empresa, né? Ou através de um MEI, de uma microempresa, enfim, e como ela pode dialogar com esse mercado, né? Como é que ela pode dialogar no seu mercado local. Tentar estabelecer diálogos com empresas de outros lugares, participar de eventos de mercado de cinema, de mercado de TV, ver as possibilidades mesmo e continuar um aprofundamento. Como você avalia hoje o mercado de produções aqui na Bahia? Para você é um dos melhores e dentro do Brasil, qual é o melhor mercado assim, em termos de produções? De onde saem as melhores produções aqui do Brasil? A Bahia ela é um mercado crescente, isso não há dúvida. Mais produtoras surgiram nos últimos anos, né? Mais possibilidade de produzir conteúdo independente, então mais possibilidade também de financiar esses conteúdos. Então, Salvador, você tem uma quantidade grande de produtoras hoje atuando no mercado, produzindo cinema, longa-metragem, ficção e documentário, mas produzindo para a TV também, série, minissérie, telefilme, etc., né? Conteúdos diversos para a TV. Então, a Bahia hoje, ela é sim um lugar de movimentação, mas não veio para o interior ainda, pelo menos é uma leitura minha nesse sentido. A experiência do audiovisual na Bahia ainda está muito concentrada em Salvador, talvez no Recôncavo ali, especialmente Cachoeira, mas né, para o interior mesmo, mais profundo, é uma experiência que ainda vem se constituindo. Conquista pode ser um desses polos. Um polo do interior para se produzir audiovisual. Na Bahia, assim, quem você considera os grandes nomes? Vamos trazer mais para a atualidade, que está trabalhando hoje, assim, pessoas que você imagina que pode, ou já faz produções que talvez, a gente sabe que às vezes o audiovisual independente tem muita grande produção que às vezes não tem um reconhecimento devido. Então não dá para a gente chegar e falar assim que alguém que tem potencial para produzir alguma coisa grande, às vezes até produzir uma coisa grande que não teve grande reconhecimento. A Bahia tem um histórico de grandes diretores, né, que produziram na Bahia. Glauber Rocha, Roberto Pires, enfim, o Edgar Navarro, que continua produzindo, é um cara que continua na ativa. Tem a galera lá, Araripe,
enfim, um pessoal que veio do Super 8, enfim, o Sérgio Machado, que é um cara da Bahia, mas hoje produz audiovisual, cinema e audiovisual no Brasil todo, mas continua produzindo cinema na Bahia. Então a galera, digamos assim, da velha guarda, tem uma galera ali dos anos 80, 90, que continua produzindo, e tem uma rapaziada que vem surgindo aí, assim, eu gosto muito de alguns realizadores, de algumas obras que vem despontando. Tem figuras já de destaque no cenário nacional, como o Cláudio Marques e a Marília Hughes, que são figuras que, né, vêm produzindo longas metragens com algum destaque. No interior tem o pessoal da Voo Audiovisual, né, que lançou recentemente aqui na mostra o Dr. Ocride, que é um documentário interessantíssimo, que é do Edson e do Henrique, o pessoal lá de Ipiaú, e que, né, hoje reside em Salvador, mas que produzem muita coisa legal. Tem Marcos Curvelo e a galera do CUAL, do coletivo, né, CUAL, que produzem com baixíssimo orçamento obras muito interessantes e desafiadoras e questionadoras, né? Tem um filme dele chamado Mamata, que foi um destaque entre os curtas-metragens brasileiros há uns 2 anos atrás. Fala muito sobre a nossa condição política e tal. Aqui em Vitória da Conquista nós temos esses realizadores que vêm surgindo, né? O pessoal da Ato 3, que começa a produzir com mais recorrência, agora já pensando em projetos maiores. O Jorge Nery, que já tem uma trajetória um pouco mais antiga. Vão surgindo alunos do curso de cinema, produzindo muito documentário, com filmes que vão circulando aqui no mercado. Produtoras tradicionais como a Truque, continua produzindo. Geraldo Sarno, que é um baiano que vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, depois volta para cá, agora está produzindo aqui na Bahia, vai até lançar brevemente um filme. Aqui em Conquista, para você, qual nome impactou mais para o audiovisual? Foi o próprio Glauber Rocha, a gente tem também o Jorge Melquisedeque, pessoas que tiveram, né, causaram impacto, mas eu quero saber se é uma opinião mais pessoal. Eu não sei qual que impactou mais. O Glauber tem eu acho que ele tem, assim, é simbólico, é importante a presença de Glauber. Apesar de não ter produzido aqui, né, ele carrega muito da experiência da infância dele, da adolescência dele, enfim, e para os filmes dele, né? Mas eu acredito muito nessas experiências também micro e que atuaram pontualmente. O Jorge Melquisedeque, né, que é a sala que... O nome dessa sala é a Sala Jorge Melquisedeque. É um cara importantíssimo nesse processo. O Gaguinho é um cara importantíssimo também, no sentido de produzir com pouco, uma produção que a gente chama de cinema de borda, do interior, com uma câmera, mesmo sem tanto conhecimento técnico, nem teórico, continua produzindo filme de gênero. A Provídeo aqui na figura do Jorge Melquisedeque, as discussões do Janela Indiscreta. Eu acho que nesses lugares, micro, assim, né, são produções menores, que atingem um número talvez não tão grande, a grande mídia não tem conhecimento, mas eu acho que é aí que a mobilização acontece, sabe? Como você vê como o povo conquistense ainda fala, ainda lida com a imagem do Glauber Rocha e a representação dele para a cidade? O nome Glauber Rocha está na cidade, né? Ele está em diversos lugares da cidade. Tem essa proposta do aeroporto, o Glauber Rocha. Já teve a proposta, né, da Casa Glauber. A mãe dele morou aqui, se não me engano, muitos anos. Não a conheci, mas morou por muitos anos aqui ainda. E a figura do Glauber está na cidade, mas de fato há pouco diálogo com o público. Onde Glauber falava e como ele falava era através de suas obras. Ele era um pensador. Seja através do cinema, seja através da literatura, dos textos, do jornalismo, enfim, né? Era um crítico também. O Janela exibiu recentemente o Terra em Transe, e eu fiquei, há um tempo eu não assisti, eu fiquei assustado o quanto o Terra em Transe e o caos que ele estabelece em Terra em Transe tinha a ver com a nossa realidade atual. E por mais de um século ninguém conseguirá. Você jogou Vieira no abismo. O abismo está aí aberto. Todos nós marchamos para ele. Mas a culpa não é do povo. A culpa não é do povo. A culpa não é do povo. Então isso é a força do cinema, né? É um filme produzido em 67, né? Exibido em 67, e que fala muito sobre a nossa realidade hoje. As questões políticas, as questões sociais, as questões raciais, enfim. Então, Glauber ele tem essa capacidade dessas obras se constituírem e se tornarem atuais mesmo 50, 60 anos depois.
É isso aí, essa foi a nossa entrevista com o professor Felipe Brito, professor do curso de cinema aqui da UESB. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Seja bem-vindo para próximas oportunidades. Lembrando, semana que vem estaremos de volta nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, com mais um programa Os Especialistas. Negócio chato. Quase parei aqui pra bater em camisa. Na moral. Pra entrar no clima do tema que a gente vai tratar hoje, eu escolhi uma das cenas mais. Tratar.